minha alma engrandece ao Senhor e tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. É assim que eu quero começar esse programa de hoje, no momento de louvor, no momento de gratidão a Deus pelos 22 anos da Rede Boas Novas de televisão. Essa missionária que tem por princípio, que tem por missão cumprir o ID de Jesus, levando as boas novas de Cristo a todo mundo, a todas as pessoas, em lugares, podendo chegar em lugares onde provavelmente, fisicamente, nem eu, nem você, jamais poderíamos chegar. Eu louvo a Deus, porque a Rede Boas Novas, ela tem cumprido a sua missão, ela tem abençoado vidas. E eu quero dizer uma coisa para você, querido semeador de Boas Novas, que está nos acompanhando nesse momento. Você faz parte dessa história. Você tem tudo a ver com o cumprimento dessa missão, com a bênção, porque você tem se disponibilizado, você tem deixado que Deus te use como instrumento de bênção para o Brasil e para todo mundo. E para todos vocês que nos ouvem nesse momento, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele tem um plano para o nosso país, nesse momento, né, onde tantas pessoas falam e exigem tantos planos. Eu quero que você tenha certeza que Deus tem um plano para esse país. E não é um plano de governo, e não é um plano econômico, mas é um plano de salvação. E nós todos fazemos parte dessa história. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai ainda fazer. Com vocês, queridos. Eu te agradeço.
queridos, obrigada mesmo. Eu tenho certeza que esse louvor chega ao coração do Pai como nosso agradecimento, funcionários da Boas Novas, colaboradores, mas também e principalmente servos do Senhor, aqui ou em qualquer lugar que nós estejamos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? Que Deus também continue abençoando você. E eu também quero aqui estender esse agradecimento a todos os nossos outros colaboradores. Eu quero citar nominalmente aqui a Neide Pires, que é uma das produtoras do Cabeça para Cima desde o primeiro momento, a Ana Diava, que foi a primeira diretora do programa também, ao Paulo Leonel, que é o nosso atual diretor, todos os funcionários de todas as áreas, de alguma forma aqui representados através da nossa equipe nesse momento, agradecendo a vocês, mas principalmente a Deus. Com vocês, o Cabeça para Cima, de número 2026, produzido aqui já no núcleo do Rio de Janeiro, nos últimos 7 anos. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Pois é, não é novidade para ninguém que o consumo do brasileiro ele aumentou de forma significativa nos últimos anos. Isso tem chamado a atenção de muita gente, inclusive dos pesquisadores. Foi por isso que o Serviço de Proteção ao Crédito, bem como o portal Meu Bolso Feliz, acho que é esse o nome, Meu Bolso Feliz, resolveram entender e pesquisar sobre quem é esse consumidor brasileiro. E eles queriam saber como é que esse consumidor compra, como é que se ele se planeja ou se ele não se planeja, como é que ele paga as suas dívidas ou se ele não paga. E olha, eles acabaram classificando o consumidor brasileiro em 4 grupos distintos, que são os racionais, os imprudentes, os maduros e aqueles que são os apáticos. E aí, você se enquadra ou se percebeu em algum desses grupos? Não? Pois olha, eu posso garantir para você que você está em algum desses grupos, com certeza. Aí, nós também ficamos curiosos e por isso, no Cabeça para Cima de hoje, a gente quer falar um pouco mais com você sobre o perfil do consumidor brasileiro. Começamos com o nosso informativo e um time legal para conversar com a gente hoje. Uma pesquisa encomendada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pelo portal Meu Bolso Feliz procurou identificar e entender o perfil comportamental do consumidor brasileiro frente às compras, ao planejamento financeiro e à situação de endividamento. O estudo estima que 31%, o que equivale a quase 1/3 dos consumidores entrevistados, é racional e planeja antes de gastar, além de pagar as contas em dia e seguir os limites do próprio orçamento. A amostra do estudo foi composta por consumidores de 27 capitais brasileiras, com mais de 18 anos de ambos os sexos, pertencentes a todas as classes sociais e divididos em 2 grandes grupos, 639 pessoas adimplentes e 606 pessoas inadimplentes. Pois é, você viu aí? Perfil do consumidor brasileiro. Vamos conversar com você sobre esse tema. Você se enquadra em algum dos perfis que a gente já citou? Vamos explicar cada um deles. Gente, para conversar sobre esse tema conosco no programa de hoje, eu recebo aqui a Soraya Panella, ela que é advogada, especialista em direito do consumidor e é também coordenadora geral de atendimento do PROCON aqui no estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, querida. Obrigada, Celeste, pelo convite. Uhum. E aí, será que do tempo da pesquisa, no último ano até hoje, o perfil do consumidor, hoje, nesse tumulto todo, mudou? Está mudando ou não? Acredito que não. Uhum. Eu acredito que nesse momento real da situação do país, ele esteja um pouco mais contido, que a nossa realidade também mudou muito da última pesquisa até hoje. Perfeito. Mas eu acho que ainda tem consumidor aí que não está acreditando muito, não. Ainda está se aventurando. Então, vamos já tirar a limpo essa história, né? Como é que vocês enxergam isso? E também conosco hoje a Cláudia Valente, a Cláudia que é empresária na área de gastronomia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, Cláudia. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Isso aí. E aí, você concorda com esse perfil mais ou menos colocado aí, que a pesquisa levantou? Você acha que faz sentido? Ano passado, os consumidores estavam gastando muito, né? E esse ano já teve uma pesquisa que diagnosticou que aumentou muito o número de endividados também, né?
As pessoas ano passado extrapolaram e agora esse ano eles estão sofrendo as consequências. Perfeito, isso aí. Então, é assim, né? Sem dúvida, o brasileiro, ele viveu aí momentos assim muito especiais de aumento do volume de renda, né? E ele começou a comprar mais mesmo, né? A gente começou a falar até aí numa nova classe média brasileira que se empolgou e começou a comprar aí, tirando a limpo tanto tempo que não conseguia fazer compras. E hoje aqui a gente quer entender com vocês quem é esse consumidor brasileiro. Ele é uma pesquisa feita aí com pessoas adimplentes e inadimplentes, né? A turma que paga e a turma que deixa de pagar. E agora a gente está aqui para poder conhecer melhor esse consumidor. A nossa lei de defesa do consumidor, ela realmente protege o consumidor? Nossa, eu acho que a nossa lei é maravilhosa. É um código bem abrangente, né, que realmente protege o consumidor. O que falta, na verdade, são os nossos fornecedores acreditarem nisso. Eles ainda pecam em maltratar o consumidor, em não cumprir o que se fala. Então, na verdade, hoje, o maior problema que a gente tem e que o PROCON enfrenta, como todos os órgãos de defesa do consumidor, é fazer com que esse fornecedor de serviço cumpra o que ele promete e trate bem esse consumidor. Você trabalha na área de gastronomia, talvez seja mais uma usuária da lei, né? Da lei de proteção ao consumidor. Como é que você percebe a efetividade dessa lei? Porque uma das coisas que a gente já aprendeu por aqui é que o Brasil é muito bom em fazer leis. Temos as melhores leis do mundo, mas na prática nem sempre elas tem o efeito, né, que se deseja. E também a gente vai querer entender um pouquinho por conta disso. Como é que você percebe? Não, mas essa lei está bem eficaz, né? É verdade. Está funcionando realmente. Inclusive, a gente está falando sobre o livro que temos agora, né, de reclamações, né, para os nossos clientes. E realmente o PROCON ele está muito em cima mesmo do cliente ser bem atendido, né? E eu, como restaurante, eu procuro sempre ter qualidade, sempre atender bem aos clientes, mas nem sempre todo mundo pensa assim, né? Então, é importante mesmo que Desculpa te interromper, mas o que a gente consegue observar muito lá no PROCON é que um consumidor bem informado é um consumidor extremamente paciente. No seu negócio, por exemplo, se esse consumidor sentou lá à mesa e alguma coisa desagradou, ou um atendimento, ou ele pediu peixe e veio o frango, enfim, que se você dá essa atenção ao consumidor, sua gerência, né, se chega, olha, me desculpe, nós vamos agora... Mas, infelizmente, isso não é a maioria, né? A gente ainda escuta muito lá no PROCON, o consumidor, quando chega, nos procura e ele diz assim, o gerente mandou eu me virar, mandou eu procurar meus direitos. Caramba, os direitos estão ali e os deveres também. E eles têm que ser cumpridos, né? E é muito triste quando o consumidor chega lá no PROCON com esse diálogo, com essa frase feita, porque a gente vê que o problema do fornecedor está exatamente na ponta. Ele não quer investir numa mão de obra qualificada e acaba tendo o prejuízo depois, porque uma hora ele chega. Perfeito. A gente sempre fala, né? Quer dizer, ainda é uma coisa que se percebe aqui no Brasil, é a questão do atendimento. Né? E isso é cultural. O Brasil ainda não tem uma cultura de atendimento e o brasileiro ainda não sabe exigir um perfeito atendimento, né? E aí a gente fica nesse jogo, mas quando o brasileiro vai lá para fora gastar dinheiro e tudo, aí ele exalta o atendimento lá de fora e tudo, mas quando chega a vez dele de exigir isso, muitas vezes ele não faz, né? Ele não faz o seu papel. Mas então eu queria aí conversar com vocês e entender com vocês essa questão da classificação que foi feita na pesquisa sobre o perfil do consumidor brasileiro, esses 4 núcleos de consumidor. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo
E eu volto já já para a gente começar a entrar no mérito dessa questão. Até porque já me disseram que a Cláudia, ela vem aqui também como o que a gente chama de um personagem. Eu quero saber onde é que ela se encaixa nesse perfil. Tanto a Cláudia e você também, né? Vamos aqui, vamos ajudar. Somos todos consumidores, antes de qualquer coisa. Graças a Deus. Isso é bom. Isso é bom. A Bíblia não diz que a gente não pode consumir. Só tem que ter equilíbrio, né? Moderação, exatamente. Vamos ao intervalo, mas a gente volta já já. Cabeça pra cima. Eu quero